Então, que coisa boa esse Conversa Batista, e agora você participa da nossa conversa com Mauro Henrique, falando sobre o louvor na igreja, a linguagem, a canção e essa coisa poderosa que é a música no meio do povo de Deus. Fala um pouco da sua visão da música na igreja brasileira, inclusive com o toque do rock da oficina GT. Essa conexão que a música traz, porque eu entendo que os instrumentos que Deus nos dá são pontes. Isso, no exato. mundo que nós estamos. Então, são conexões, né? Eu acho que o Loop Session, você tem alguma coisa a nos contar nessa... Sim. Porque é um encontro, é uma coisa que veio da música. O Loop Session foi uma coisa muito, vamos dizer, despretensiosa. O Loop Session foi criado porque sempre houve uma cultura dos meninos do Oficina de Três, né? Fazerem workshop. Então, quando eu entrei na banda, a galera queria, né? Todo mundo queria que eu fizesse workshop vocal, enfim. E eu achava muito chato fazer workshop vocal, simplesmente cantar e falar de técnica, isso não é atrativo pra mim. E de repente eu vi um cara fazendo loop, um gringo fazendo loop lá, um estrangeiro, e eu, que onda é essa? Que coisa louca! E ele gravava as coisas e ficava. Eu sempre trabalhei com coisa de áudio, de estúdio, mesmo antes da Oficina de Três, com produção musical. Então eu vi a oportunidade, cara, aí eu posso mostrar mais coisas, né? Porque eu não canto só. Então muita gente achava que eu só cantava até então, né? E eu componho, canto, enfim, faço tantas coisas, produzo. Você e aí começou só tocando, depois você começou a cantar. Depois, o canto veio por último. E aí eu comecei a brincar, comprei o equipamento e comecei a brincar com esses loops. E no Brasil não tinha ninguém que fazia isso, né? Pelo menos visivelmente. E aí eu comecei a já excursionar com isso, sozinho, fazendo workshops. E aí veio a ideia de chamar dois amigos, né? Grandes amigos meus. Um é católico, que é o Guilherme de Sá, do Rosa de Saron, e outro é adventista, que é o Leonardo Gonçalves, na época, isso em 2015. E eles toparam na hora, vamos fazer um evento. Eu mesmo fui lá, aluguei um teatro em Recife, né? Em Recife não, em Belo Horizonte, e depois em Manaus, enfim, fiz uns 3 teatros assim pra ver, vamos ver como é que vai ser isso aí. É uma brincadeira, não tinha roteiro, não tinha nada, era só eu fazendo os loops, construindo a música ao vivo, e eles cantavam comigo. Ponto, eles não tocavam nada. Simples, né, teoricamente. Pra mim não era simples, né, mas pra eles era assim. E aí foi um sucesso. Dali a gente excursionou, fechamos teatros no Brasil inteiro, e teatros. Foi outra coisa, tipo assim, normalmente o evangélico não tem o costume de ir para teatros, assistir shows de cunho religioso, né? E aí aconteceu, a gente fez uma turnê de 1 ano e 6 meses, rodando em teatros no Brasil inteiro, e foi um sucesso. Depois o Leonardo Gonçalves teve o hiato dele também, né? Teve um ano sabático em 2017, ano passado, e eu chamei para substituir ele o Eli Soares. E aí fizemos de novo outra turnê. Aí esse ano eu dei uma oficina para parar, eu falei, acho que vou dar um tempo com o Loop Session também, que dava muito trabalho. Eu sou meio centralizador, fazia tudo, então eu tava ficando muito cansado. Mas a galera achava que eu tava sendo meio... Alguns achavam que eu tava levantando alguma bandeira de ecumenismo ou qualquer coisa assim. Eu, que isso? Tipo, era um encontro de amigos que... É louco como Deus faz as coisas, né? A primeira vez que eu surgiu, porque tinha um momento que a gente abria para pergunta, porque ainda continuava no formato um pouco workshop, então a gente abria para o público perguntar o que quisesse. A gente colocava as cadeiras no meio do show. Isso, o público adora isso. E aí começou. O público adora. Aí eu lembro que nesse show de BH, de Belo Horizonte, um cara falou assim, o que você tinha na cabeça para chamar um adventista e um católico e tu, crentão, ali no meio? Aí eu... Cara, nunca tinha pensado nisso. Nunca pensei nisso, eu tô pensando nisso agora. E eu falei, isso é lindo, porque então significa que eu cumpri o mandamento de Deus, que é não fazer acepção de pessoas, e isso mostra que Deus age aonde Ele quiser, entende? Era uma pessoa que já era um amigo. Nós somos amigos, entende? Por mais que pensamos de forma diferente, mas nós somos amigos. Ninguém que tá falando pra gente unir, nada. Aí começou a piada. Igreja, né? Aí o Léo até fez a piada. Você acha por que o Mauro tá no meio? Sempre ele fala assim, né? Porque ele ficava no meu lado e o Guilherme. O Mauro tá no meio porque ele é para mediar e para me deixar mais distante do católico, porque eu sou muito puro. Todo mundo começava a rir. Então a gente tirava sarro dessas coisas preconceituosas, né? Mas mandando uma mensagem sempre, tipo, gente, cresçamos, sabe? Cresçamos. E, enfim, eu creio que esses rompimentos de paradigmas foram interessantes, tanto dentro do rock, nesse sentido da Oficina de Três, quanto dentro do Loop Session,
né? Mas sem nunca, todo mundo se respeita e ama as pessoas e ama Cristo acima de tudo. Então, temos algo em comum, então tá tudo certo, vamos embora. Presentes que Deus dá, o resultado é uma coisa Exato. que nem vai esperar, né? Qual o limite entre a licença poética e a teologia bíblica na música evangélica brasileira? Então, são sempre uma coisa, né? Complicada de se dizer, assim. Eu, assim, minha linha de composição, eu sempre recorro à Bíblia. Tudo que eu crio sempre vem de inspirações bíblicas, mas não... Eu tento não me prender só à história. Sei lá, pegar uns salmos e fazer uma música com salmos. Mas seja lindo, literal. Isso. Por exemplo, eu acabei de lançar uma música chamada Abrigo, né? E essa música, o que me inspirou? O fato de Jesus dormir em meio à tempestade enquanto os discípulos estão loucos, achando que vão morrer. No bar. No bar. Então, essa cena, ela foi a inspiração para o resto da minha música. E isso virou uma oração de desejo, né? Por quê? A gente estava falando de perspectiva. Eu creio que Jesus, assim como posteriormente seus apóstolos, por mais que não entendessem, boa parte quando caminhavam com ele, só no final, agora entendemos, né? Que eles não conseguiam viver nessa perspectiva, que não era o momento, né? Talvez, enfim, mas Jesus vivia nessa perspectiva. E eu creio que justamente por ele viver nessa perspectiva, ele era capaz de dormir em meio à tempestade, ele era capaz de fazer jejum de 40 dias, ele era capaz de coisas que o humano olha, como assim? Isso é inalcançável. E ele fala que não, que vocês podem fazer até mais. Coisas maiores. Então, essa questão da perspectiva, ou seja, é algo mais profundo, né, do que a cena dele dormindo. Mas as pessoas não perguntam muito o porquê. As pessoas só são literais e, cara, perguntam por quê. Por que isso? Por que as pessoas eu tenho lido, eu voltei a ler muito o Velho Testamento, a história de Israel, Davi, os reis que todos, assim, um salvava, 50 não. E por que eles adoravam outros deuses? As pessoas têm que começar a perguntar o porquê das coisas. Não na questão de questionar a Bíblia, mas para entender o ensinamento profundo. E se a gente consegue imprimir isso nas nossas canções, eu acho que vai ser mais eficaz. A essência Por exemplo, a questão quando o Sérgio Lopes fala da dor de Lázaro. É uma cena que ele imaginou toda a dor de Lázaro vendo seu amigo ser crucificado. E aquela música é um poema lindíssimo. Sim. Não está escrito literal. Sim. Mas se tinha um amigo que morava alguns quilômetros dali, em Betânia, e estava vendo seu amigo ser crucificado, ele disse, espera lá, foi esse que me ressuscitou. Ele não vai ficar ali, ele vai sair dali. Então, tudo isso ele construiu a partir de um olhar que teve. Isso. Não está expresso, não é literal, mas ele imaginou a dor de Lázaro. Pois é. Então, por exemplo, a última música também que o Oficina lançou penúltima música, chama João. João, a gente se pôs... Aí é poético, né? A gente se pôs no lugar de João Batista. Imagine o cara que foi desde da barriga do ventre, né? Praticamente predestinado para aquilo, né? Não sei que rola essa coisa de predestinação ou não, mas João ele nasceu para aquilo. Era a função dele, ponto final. E aí ele passou, sei lá, quantos anos no deserto, tido como um cara louco ao mesmo tempo. Lunático, imagina, um cara que todo mundo conhece, é aquele que fica andando no deserto. Não, imagina a cabeça de um cara desse, quando chega o momento de concretizar e batizar o mestre. O que esse cara deve ter sentido? Que tamanha realização? Aí a gente tentou entrar nesse ser o João. Eu creio que numa questão de ministração, e até quem lê, é como os quadros que são pintados, está lá uma pintura e cada um entende uma coisa. Isso. A gente de fato tem que ter cuidado com o que transmite, no compromisso de comunicar uma mensagem. Mas o receptor, até o emissor, ele tem responsabilidade da mensagem que será entendida. Mas até certo ponto, porque é subjetivo o entendimento também. Sim. Mas eu não posso negar a minha poesia, a minha dor, a minha alegria, quando Miriam dançou, quando passou o Mar Vermelho, como ela queria que fosse entendido, quando Davi dançou. Quando Davi dançou. Quando Davi dançou, o que foi que disseram? Mas ele estava dançando, aquilo era, né?
Então Era uma expressão... linha muito tênue É. e ela, eu acho que não tem como não existir suas tensões Sim. da poesia com a ortodoxia, vamos dizer assim, Sim. a poesia quando bate na ortodoxia. E o mais ortodoxo vai dizer, está poético demais, está saindo da linha. Pois e é. o poeta diz, deixa ortodoxo, eu viver o que Deus, a minha experiência, é a minha experiência, né? Isso. Então essa tensão, eu acho que é sempre... Eu acho assim, eu acho que não... Arte não é arte sem isso, sendo bem sincero. Né? Não tem clichê. Não tem. E ao mesmo tempo tem música que é literal, mas te toca. Por exemplo, Luísa Rosa, amiga minha, eu tenho um projeto inclusive com ela chamado Casa Refúgio. A Luísa Rosa, ela tem uma música que ela simplesmente pegou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Ela só... Fantástico. E a música é um sucesso, a música é linda e toca, então assim, não tem regra. Mas sabe aquela questão que você falou no começo? Tem uma magia que eu não sei o que é. Sei que a gente fala que não sabe o que é, mas a gente sabe o que é. É o poder da palavra, do Espírito de Deus. E até quando eu falei que um jurado num programa falou, ele disse que reconheceu a igreja porque ele cantava com vida nos olhos. Olha isso. Ele disse, eu vi que você era igreja porque tem algo saindo dentro de você. Aí será que não é Deus falando? Porque Exatamente. assim, se você para pensar, Paulo fala, cara, você não precisa falar, Isso. só seja. Não falo por sabedoria humana. Exato. Não Tipo, fala- só seja. Se você tem Deus, as pessoas vão enxergar. Deixa isso sair da tua eu acredito alma. nisso. Não é? Isso Então não é cabelo, não é tatuagem, não é... Entende Não é a nada? forma, é a O essência. reino de Deus, ele não é constituído de coisas externas. Ele está dentro da gente, ele flui e passa. Eu estava numa palestra ontem com o Carlito Paz, da Igreja da Cidade, e ele falou, a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento. É bem isso que nós estamos falando, né? Às vezes a gente se prende ao monumento Não, e Deus não. está fazendo Ela é um grande dinâmica. movimento, né? Essa igreja é vida da dinâmica. igreja, do poder do Espírito de Deus. Eu acredito nisso. Mauro, que coisa boa. Como a gente tivesse aí um programa de 2 horas, né? Um longa-metragem, mas é só uma conversa batista e com Mas foi bom, foi certeza. muito bom. Mas eu queria que antes de terminar, que você deixasse uma palavra para o nosso povo, nossos líderes, para o pessoal das bandas das nossas igrejas, os nossos jovens que estão aí ralando no sábado, ensaiando para tocar no domingo. Fala para esse pessoal. Então, gente, uma coisa que Deus tem trabalhado muito no meu coração é essa questão da constância, né? Como eu falei no início. Eu acho que a constância ela vai sempre estar ligada, como a gente também falou, sobre passar por desafios, sobre problemas, literalmente, como eu passei. E o que vai determinar se você vai sair do outro lado aperfeiçoado é se você vai se entregar, porque o problema vai vir, a chuva cai sobre todos, como o sol nasce sobre todos. Deus não fica escolhendo assim não, aleatoriamente. Você vai sofrer, você não, tá. Não, a coisa acontece, né? Mas a questão é, quando a coisa acontece, como você lida com isso? Isso. Através do poder do Espírito Santo, que já foi dado a nós, né? Essa vida de Deus já está em nós. Se a gente manifesta essa vida, você vai passar por essa situação de uma maneira diferente. E você que nos acompanhou, mais um Conversa Batista aí pertinho de você, trazendo reflexões e pensamentos para abençoar o nosso povo, a nossa igreja. Deus espera muito de você, Deus quer muito de nós e Ele quer porque nos tem dado, Ele tem nos abençoado. Então, como o Mauro falou, vamos abrir e deixar Deus fazer a obra que Ele quer. Talvez a obra que Ele esteja fazendo na nossa vida seja maior do que a que Ele quer fazer, talvez através de nós, ou não sei. Mas deixa Deus ser Deus, né? Conversa Batista, mais uma vez, é a CBPC fazendo missões com você.